Obrigada, Eric. Vamos virar a chave. 15 anos da União Evangelizadora. Parabéns, vocês estão lindas. Louvaram maravilhosamente bem. E a gente precisa comemorar. Não é só chorar. O crente ri também. Jesus cantava com os discípulos. E o povo de Deus no Antigo Testamento que mais fazia festa. Então a gente tem muito motivo para agradecer ao Senhor. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O tema do encontro da comemoração de vocês é um versículo que eu amo, que diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Vamos ler a palavra de Deus. Provérbios capítulo 31, do 10 ao 31. Em reverência à palavra de Deus, os que puderem se colocar em pé, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Amém? Podem se sentar, queridos. Irmãos, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro sapiencial. E ele traz uma proposta, sim. Ou a gente vai andar pelo caminho da sabedoria ou da tolice. E aí ele traz para a gente que buscando, encontrando a sabedoria, teremos um caminho de paz e não andando de mãos dadas com a sabedoria, optando por isso, teremos um caminho tortuoso. Ele fala sobre... Passa para mim, Eric, por favor, o próximo. Né? Fala de mulheres desobedientes, estranhas, astutas, rixosas, sedutoras, atrevidas. Fala que algumas mulheres são podridão para os ossos do marido. Mulheres cujos pés nunca ficam em casa. Mulheres comparadas a um anel de ouro em focinho de porco, entre outras. Eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Então, o livro de Provérbios, ele traz para as mulheres a responsabilidade que traz em toda a palavra de Deus e jamais deixa de lado a responsabilidade masculina. Nesse texto, capítulo 31 de Provérbios, eu encontro uma mulher virtuosa antes desses versículos que nós lemos. Porque o capítulo 31 de Provérbios, do 1 ao 9, é o conselho de uma rainha que tem um filho chamado Lemuel. Alguns estudiosos dizem que poderia ser um nome fictício para Salomão, da sua mãe. E o que ela faz? Do 1 ao 9, ela aconselha o filho como proceder virtuosamente, como proceder com sabedoria. Então, o livro de Provérbios, ele traz dos dois lados da moeda a responsabilidade. Mas hoje falemos de nós.
mulheres. Fica aí a dica para os irmãos depois. E pode passar, por favor, Eric. Nós vamos falar sobre 4 esferas da mulher que teme ao Senhor. São 5, eu escrevi errado ali, mas eu vou ser breve, na medida do possível. O que é esfera? Os irmãos já ouviram falar cada um no seu quadrado? Né? Só que a esfera é redondo, mas é a mesma coisa. Vou dar um exemplo de uma esfera da sua vida. As que são casadas. Você quer ver? Seu marido. É uma coisa ali só sua. Concorda ou não? Ali tem ali uma proteção, tem algo ali em volta daquela pessoa que é uma esfera só sua. Esse é meu, né? Tá. Vou te dar outro exemplo. Sua filha, seu filho. Esse é meu, ele tem uma proteção, é sua propriedade. Concorda? Então nós vamos falar hoje sobre algumas esferas da sua vida e da minha vida, dentro desse texto, dentro dessa proposta que a Igreja Fonte de Vida trouxe para nós. Pode passar, Eric, por favor. E a primeira esfera é 31, do 10 ao 15. A esfera que é o seu marido, aquela que não tem marido, que é divorciada, separada, viúva. Fica tranquila que o Senhor vai falar com você igualmente. Porque o Espírito de Deus, ele visita todos os corações e ele fala com todos nós, tá bom? Primeira esfera, 31, do 10 ao 15. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante de longe traz o seu pão. É ainda à noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa às suas servas. Primeira esfera da mulher que teme ao Senhor e que não está pensando apenas em beleza, em aparência física, em formosura do mundo. O que ela faz? Ela é ajudadora do seu marido. No mês passado, o que aconteceu em um hospital? O rapaz de 26 anos, casado, e a mulher dele, assim, uma pessoa bastante preocupada com as coisas da terra, preocupada com as coisas daqui de baixo e muito apegada em coisas materiais. Lá no Paraná, de onde eu vim, a gente fala assim, tipo saco sem fundo, sabe? Nunca tá bom. Você coloca assim, nunca tá bom. Um rapaz muito bom, o que ele fez? Ele sendo enfermeiro, então ele fazia o horário dele, o turno dele em um hospital, e o contraturno dele, ele fazia em outro hospital, porque era muita dívida. E ela gosta muito de comprar. Só que não deu, né? Só que não deu para pagar também, ganhando muito bem. Aí ele arrumou mais um bico, e ele faltava nos 2 trabalhos, uma vez por mês, para fazer esse bico, que é home care, visitando outra família, dando assistência, supervisionando. E aí, como o corpo dele não aguentou, que o nosso corpo não foi feito para esse tipo de situação, ele começou a fazer uso dos medicamentos dos pacientes. E ele usava os medicamentos para conseguir dar conta de tudo isso. O que aconteceu com ele? Morreu, caiu, morreu. Nós mulheres temos muita responsabilidade nos passos dos nossos maridos. Quando se fala aqui de uma mulher virtuosa, que ela colabora, que ela leva, que ela traz, que ela espera, que ela prepara um ambiente quando o marido volta do trabalho em casa, para que ele tenha um ambiente de paz, para que a comida esteja pronta, para que as crianças tenham tomado banho, estejam alimentadas, para que ele tenha paz. Então, esses versículos aqui, principalmente o 12, ele diz assim, que a mulher virtuosa, que tem marido, ela faz bem para ele, não faz mal. Eu conheço uma irmã que ela gosta muito de louça. Ela gosta muito de louça, tem muita louça. Xícara, prato, assim, ela é apaixonada. E o marido dela diz que ela já passou dos limites faz tempo. Então ela começou a fazer assim
um tipo de jogo com ele. Ela pede, ela fala, ai, compra lá aquele jogo lá que eu vi lá no Magazine Luiza, no site, na promoção. E ele fala, chega, você já tem muito. E o que acontece? Ela faz uma chantagem com ele em casa. Ou não vai ter a comida, ou não vai namorar, porque ela quer. E esses tipos de atitude, eles desagradam ao Senhor e eles mostram que mulheres que têm essas práticas não temem ao Senhor. Porque o temor do Senhor, ele é o princípio de toda sabedoria. E o temor do Senhor, ele é um limite que nós entendemos que nós não somos superiores, que nós não somos melhores, que nós não somos maiores e que nós somos como a folha da erva, da árvore, cai a folha, seca a árvore e acabou o nosso nome. Então, a primeira esfera para a gente pensar é como que a gente tem tratado o nosso marido, a gente tem feito bem ou mal para eles. Porque quando ele traz o dinheiro da luz e da água e dá na nossa mão, e a gente não paga, e deixa vir a outra conta, depois paga sempre uma atrasada, pega aquele dinheiro, vai lá na Marechal, gasta o dinheiro, e depois chega, corta a luz e briga, ele não está endemoniado. É uma consequência de uma atitude que começou aqui. Então, o texto que diz que a mulher virtuosa, ela teme ao Senhor, a esfera da sua vida sentimental, ela precisa estar de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aquela irmã que é solteira, aquela irmã que não tem um companheiro, espera no Senhor. Isaías diz, 54:8 mais ou menos, para aquelas que não têm seus companheiros, que o teu Criador é o teu marido. Espera no Senhor, porque Ele cuida de nós. E talvez se ainda Ele não deu, é porque ainda não chegou a hora. Conheço uma irmã que casou sem a direção de Deus. A palavra de Deus fala sobre o jugo desigual. Escolheu um marido que não estava de acordo com a vontade de Deus. Esse marido ficou enfermo e morreu. E ela veio para a casa do Senhor e ela chorou o luto. E aí ela saiu, foi lá e pegou outro de novo, igual aquele outro lá, que Deus já tinha falado que não. Então a nossa esfera sentimental, ela precisa também estar no altar do Senhor. Muitas dificuldades, muitos problemas, eles são provenientes de consequências das nossas escolhas. Então a mulher que teme ao Senhor, ela não faz mal ao seu marido. Segunda esfera que eu quero falar com você. A vista não enxerga muito de perto. Pode passar, por favor. As rendas do seu trabalho. Vamos falar da vida financeira da mulher que teme ao Senhor. 31:16 ao 19. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. A mulher que teme ao Senhor e não trabalha, que graças a Deus nós temos muitas irmãs que elas cuidam dos seus filhos, elas não trabalham fora. Nós que tememos ao Senhor, o mínimo que nós podemos fazer é economizar, cuidar das coisas da nossa casa e da nossa vida, apreciar com moderação. Então, a nossa vida financeira, ela também precisa ser um altar de oferta agradável ao Senhor. Como que funciona a vida financeira da mulher que teme ao Senhor? Desde quando eu entrei, achei lindo esse arranjo, pastora Suzana. Maravilhoso. Desde quando eu entrei, eu achei lindo. Mas eu não posso comprá-lo só porque eu achei lindo. E eu aprendi com meu esposo, pastor Marcos, se tem, compra. Se não tem, não usa o dinheiro de plástico. E um dia ele me deu um cartão de crédito, faz tempo já. Ele falou, esse é meu e esse é teu, é só para emergência, tá bom. Emergência, hein? Só que não, fui lá, comprei. Chegou a fatura. Se você não parar de usar esse cartão para comprar coisa que não precisa, eu vou tomar ele de você. Falei, não, foi só esse mês, desculpa, amor. Chega o outro mês, chega a fatura. No terceiro mês,
eu fui almoçar com uma amiga. Vamos lá, vamos almoçar, pastora, vamos. Aí chego lá no caixa, procura, cadê o cartão? Não estava lá o cartão. Ué, mas o que aconteceu? Que ela, não, pastora, deixa que eu pago. Glória a Deus. Deixa que eu pago, pastora. Aí cheguei em casa, né, daquele jeito, falei, você pegou o meu cartão? Ele falou, eu te avisei. Você foi responsável com o que eu pus na tua mão? Você não foi, não vai usar mais. E nunca mais eu vi o cartão de crédito. É ele que está errado? Ele foi assim, abuso de autoridade? Não. O problema estava em mim. A mulher que teme ao Senhor, ela percebe que ela não pode fazer tudo o que ela quer. Tem um provérbio árabe que diz assim: não faça tudo o que você acredita que pode fazer. Aí Paulo vem e diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós temos muitas situações de crise grave de casamento nos crentes por causa da vida financeira. Porque as irmãs percebem que o marido é muito bonzinho, só mais esse amor, né? Ah, mas ele já tem 4 tênis, o menino tá... Não, mas eu quero mais um. E aí, a gente sabe que problema na vida financeira dá BO no casamento. Então, a segunda esfera é a vida financeira da mulher que teme ao Senhor. Ela é colaboradora. Ela é boa administradora do dinheiro. O Brasil é um país do desperdício. É o país do desperdício. Eu morei algum tempo fora. Eu morei 4 anos no Japão. E lá no Japão não se joga talo. Lá no Japão não se joga casca. A minha salada não... Tudo bem que eu aprendi diferente da cultura brasileira, mas a perspectiva de vida do japonês é muito maior que a nossa. O brasileiro, ele come no almoço, come na janta, sempre sobra um restinho de arroz e feijão, joga no lixo. A verdura estraga na geladeira, isso é desperdício. A palavra de Deus diz: quem é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Então, a nossa vida financeira, que tem um arroz de 5 quilos lá em casa, que o marido teve que ralar bastante para trabalhar, para trazer dentro de casa, tem aquele arroz lá. Se a gente sabe que se fizer um copo de arroz, dá para o almoço, a gente não vai fazer 2 copos e jogar um copo depois de pronto e falar para o marido que acabou o arroz, porque foi um desperdício nosso. Então, a mulher que teme ao Senhor, ela cuida de todas as coisas que o Senhor põe dentro da sua casa. Essa é a segunda esfera. A terceira esfera, por favor. 31:20. Abre a mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. A gente vive agora muito o consumismo. Tem o livro do Zygmunt Bauman, não sei se vocês conhecem, que fala sobre a modernidade líquida. Os relacionamentos são líquidos, é tudo muito rápido. Aí eu pego, sempre conversando com a Elci, eu preciso mandar uma mensagem para a Elci. Eu pego o telefone lá para mandar a mensagem para a Elci. Tem 5 pessoas lá me chamando. Aí eu respondo todo mundo, desde que não mandei a mensagem para a Elci. Só comigo que acontece. Aí eu volto para lá e falo, eu preciso mandar a mensagem para não sei quem, não mando de novo. Relacionamentos muito rápidos, a gente responde muito rápido, a gente corre para lá e para cá, não tem profundidade nos relacionamentos. A gente fez um trabalho sobre pessoas em situação de alimentação e as pessoas da classe alta, em seus momentos de almoço e de janta, são as que menos conversam. Não se olham, não conversam, cada um com seu aparelho, cada um com seu iPhone. Conhecemos um irmão que, quando ele faz confraternização na casa dele, ele chama a família e desliga o Wi-Fi. Então, a gente precisa se olhar, a gente precisa se abraçar. E antes, os filhos
Eles reclamavam da ausência dos pais, porque eles trabalhavam muito, porque eles não chegavam. Hoje em dia eles reclamam do quê? Dos aparelhos de tecnologia, porque a mãe chegou, o pai chegou, mas só está o corpo, está lá no celular. Então, os relacionamentos, eles não estão profundos em casa. Vai estar profundo com o próximo, que não é da minha esfera. Nós conhecemos muitas mulheres virtuosas que louvam, que pregam, que servem a Deus, que temem ao Senhor, mas que estão somente dentro da sua esfera familiar. E os nossos iguais lá de fora, como que eles ficam? E eu me lembro da parábola do bom samaritano, né? Passaram os que iam louvar, passou lá a pastora Valéria, mas quem fez o que tinha que fazer foi aquele excluído da sociedade, foi o samaritano, que ele fez tudo o que era para nós termos feito. Outro dia eu estava abastecendo lá na Afonsina, na esquina da FABC, pastor. Eram umas 3 da tarde. E aí eu pedi também para calibrar o pneu, sei lá, estava limpando o vidro, eu sei que eu me demorei. E tenho lá uma casa de mulheres lá. Em frente ao posto, um muro bem grande. Eu tô lá esperando, chegou 1, chegou 2, chegou 3. Foram encostando no muro, eu pensei assim, acho que a Kombi da prefeitura vem levar esses usuários pro albergue, alguma coisa. Aí chegou 4, 5, chegou 6, fez aquela fila lá, ficaram lá. Eu não entendi, também não vi mais nenhuma movimentação, perguntei pro frentista. Eu falei, o que está acontecendo ali? Ele falou, não, sabe o que é? É que o dono desse lugar, ele sofreu um acidente automobilístico há uns anos e um morador de rua o socorreu. Desde aquele dia, ele fez um propósito com Deus, que todos os dias às 3 da tarde ele alimentaria todos que viessem na porta. Então, todos os dias, se você vier aqui às 3 da tarde, olha na mão deles. Uns estavam com aqueles potes de sorvete, nem todos tinham, porque são moradores de rua. Outros estavam com sacolinha do Carrefour, com saquinho. Aí eles vão, chamam e dão a comida todos os dias. E a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ela olha para fora. A mulher que teme ao Senhor, ela percebe os seus iguais que estão fora da sua esfera familiar. Nós estamos num momento muito triste. Meu filho, meu emprego, meu curso, meu carro, meu relógio, meu telefone, você tem que me dar. E assim, aquela música muito sábia que diz que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Né? Então a gente precisa olhar um pouquinho para fora. Quarto, esfera social. Irmãos, 20, irmãos e irmãs. Eu já li, né? É o 21. Obrigada. Isso mesmo. Não, peraí. 20. Isso, obrigada, abençoada. Isso mesmo. Antes de ler aqui o 21, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem a diferença de indivíduo e de cidadão? Vocês perceberam que quando a polícia está dando lá uma entrevista, está falando assim, nós chegamos e o indivíduo estava não sei o que, estava não sei o que lá, o indivíduo foi levado, nós abordamos o indivíduo, não é assim que fala? Sabe qual que é a diferença do indivíduo e do cidadão? Indivíduo é uma unidade, uma pessoa. Todos somos individuais, uma pessoa. Sabe quem que é o cidadão? O cidadão é aquele que consegue conviver com os outros indivíduos e que ele compreende que o direito dele vai até onde vai o direito do outro. Então, um cidadão é aquele que cumpre os seus deveres e direitos. Nós, cidadãos dos céus, nós peregrinos na terra, nós os exilados que estamos esperando a linda pátria, nós temos
uma responsabilidade social. Aí lá onde eu moro, na Vila Liviero, em São Paulo, lá na nossa igreja, a gente conhece pessoas cheias do Espírito Santo que jogam papel na rua. A gente tem lá na Vila Liviero, tem o dia, a hora lá de passar o lixeiro, a pessoa coloca fora do dia, briga com os vizinhos, está a vizinha aí, glória a Deus, lá na nossa igreja. Então a mulher que teme ao Senhor, ela é uma mulher que ela é exemplar em tudo, que ela tem o cheiro de Cristo. A mulher que teme ao Senhor é aquela que conhece os vizinhos, que respeita os professores dos seus filhos, é um papel de responsabilidade social. Por que eles não respeitam os professores? Alguém está permitindo. Por que os concursos para as escolas, que são os formadores dessa geração, não tem mais candidatos? Por quê? Porque os professores estão cada dia menos valorizados. A gente tem responsabilidade social. E aqui no 21, obrigada, irmã. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. O que isso aqui tem a ver? 21, no tocante à sua casa não teme a neve. Ela cuida da sua casa, ela cuida da sua família, mas ela está vendo o que está acontecendo lá fora. Ela cuida do seu esposo em casa, mas o seu esposo, quando fala aqui sobre juízes, sobre anciãos, o seu esposo, ele é respeitado na sociedade. Por quê? Pelos lábios da sua esposa. Quantas esposas que a gente conhece, quantas mulheres, eu não digo de falar dos seus problemas, porque a gente precisa trocar com os santos, mas tem muitas mulheres que elas fazem propaganda má do seu marido. Elas mesmas depõem contra a sua família. Então, uma mulher que teme ao Senhor, na sua esfera social, ela abençoa o marido em casa, ela ora por esse marido que foi trabalhar e ela vai falar bem do seu marido. Isso é temor do Senhor. E é uma coisa que tem ficado cada dia mais difícil da gente encontrar. Ela conversa com os vendedores, fala aqui no 23, os vendedores, ela conversa com eles, ela anda bem arrumada. Ela é uma pessoa o quê? Sociável. Jesus Cristo, o que ele fazia? Vamos agora para Samaria, porque é necessário passar lá. Nós temos que ter a consciência que nos é necessário ter esse papel social. Porque vir aqui, orar, glória a Deus, isso é a coisa mais importante na nossa vida, é a melhor parte. Mas amanhã é segunda brava, dia de branco, quanta coisa tem esperando por nós nessa semana. E como que a gente vai se relacionar com as pessoas? Por isso que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque muitas vezes os testemunhos não têm sido bons e no curso de capelania a gente aborda a questão da ética cristã. O que é ética cristã? O que é ética no direito? O que é ética? Mateus 7,12. Fazer para o outro o que você quer que faça para você. Simples assim. O que você quer que faça para você? Faz para o outro. Então a mulher que teme ao Senhor, ela tem também cuidado com a sua esfera social. E o último, esfera familiar, 31, do 26 ao 31. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Está falando da mulher que teme ao Senhor dentro de casa. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça,
e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. E eu me lembro que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, eu não me lembro o versículo. 2 Timóteo, Paulo diz assim, para Timóteo: mas aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente dos de dentro da sua casa, é pior do que o incrédulo. A mulher que teme ao Senhor, o primeiro cuidado, a primeira igreja é a sua família. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder os nossos, porque aqueles que têm seus filhos, o Senhor vai pedir-lhe contas dos seus filhos, dos seus maridos. A palavra de Deus diz em Efésios que os maridos, eles amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, para apresentá-la diante de Deus gloriosa e sem mácula. E no próximo versículo, Paulo fala assim: ninguém jamais vai aborrecer sua própria carne. Portanto, vós maridos, amai as vossas esposas. O ministério familiar é o primeiro ministério de todos nós. Nós encontramos como que fala hoje? Que era FEBEM antigamente, eu me esqueci agora. Fundação Casa. Fundação Casa. 88% dos detentos são filhos de crentes. 88% dos detentos são filhos de crentes. Você conversa com os moradores de rua, você começa a falar um pouquinho, eles falam assim: você conhece aquela música assim? E canta, e conhece a palavra. O que aconteceu? Cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências, mas qual foi a base familiar? E aí, falando sobre família, tem várias linhas científicas que vão falar a respeito da responsabilidade familiar, mas eu gosto muito da linha do Winnicott. O que o Donald Winnicott ele vai falar? Tudo começa em casa, ou para o bem ou para o mal. Tá usando droga, não aguentou ficar em casa. Tá saindo aí com um monte de menino escondido lá da família. Não é escondido. Realmente essa pessoa não está sendo assistida em casa. Nós temos um trabalho com meninas em estado de vulnerabilidade social. Nós estamos há 3 anos fazendo esse trabalho, em que as meninas, elas vêm sem comida, sem banho, não estão arrumadas, e as mães estão maravilhosamente na passarela das ruas passando, mas as meninas não almoçaram. A base é a família. E aí, quando a gente fala agora, vou dar só uma palhinha, quando a gente fala agora sobre suicídio jovem, que é o primeiro na esfera social, urbana, porque fora disso, as classes que mais se suicidam é primeiro indígena e segundo é homossexual. Mas falando agora da esfera urbana, sobre suicídio, por que as adolescentes têm se suicidado? Porque elas veem o like, sabe aquele curtir de quem se suicidou? Está escrito assim: ai, ela era tão bonitinha, ai, ela era meiga, eu amava quando ela colocava aquele laço dourado no cabelo. E a gente fala: menina, você tá doida, você ia se matar só por causa disso, só por causa disso? Não, ninguém fala para mim em vida, quem sabe se eu morrer alguém vai escrever. Então as nossas famílias, elas estão adoecidas e a gente precisa cantar com a nossa família, louvar dentro de casa, mas grato a Ti. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por
que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Tem pais que enterraram seus filhos hoje. Tem esposas que enterraram seus maridos hoje. E o oposto também é verdadeiro. E quando você sair daqui hoje, você chegar lá na tua casa com aquele marido atribulado, bêbado, você ainda deve agradecer ao Senhor. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são um motivo de não sermos consumidos. E quando tudo parece que não tem mais jeito, o Senhor é quem dá a última palavra. E a mulher que teme ao Senhor, a mulher que entende que a beleza passa, que a roupa envelhece, e que nós somos como folhas de livros que amarelam, mas que o Senhor, Ele prometeu que estaria conosco até o fim, nós nos tornamos mulheres, pode passar, mulheres virtuosas, que temem ao Senhor em todas as esferas da vida. Nós falamos aqui na esfera sentimental. Você está sem companheiro, você está sozinha? Pode ser que o Senhor está te dando um grande livramento. Sua vida financeira está tudo de ponta cabeça? Dá para recomeçar. Todos os dias, quando o dia renasce, o Senhor está falando assim: filha, filho, uma folha em branco para você escrever novamente. Tá bom? Escreve diferente dessa vez. Esfera espiritual. Eu amo o versículo que Paulo fala para a igreja de Colossos, né? Mas buscai as coisas lá do alto. Esquecer um pouco da esfera terrena. Esfera social. Crente é sal e luz. Crente dá bom testemunho até na fila da lotérica, quando vai pagar uma fatura. Crente dá testemunho até quando está na feira, não passa o carrinho no pé dos irmãos. Responsabilidade social, somos sal e luz. E a responsabilidade familiar. Só que eu quero te lembrar de uma frase, de um verso de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse assim: os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. O profeta não tem honra dentro da sua casa. E nós precisamos ver as dificuldades que temos dentro de nossas casas com um olhar espiritual. Espiritual. Para encerrar, quando eu entrei aqui, o Senhor me trouxe à memória uma experiência. O Senhor fala muito comigo em sonho. Corrige que é uma beleza. Outro dia eu cansei de uma alma aí, falei, não quero saber mais. Não vou cuidar dessa menina mais. 8 anos, chega. Ela que se explique. Parei, tô brava. Né, Elci? Chego na igreja, vem a profeta lá, diaconisa Tereza. Aquela lá, quando chega perto de vocês, fica preocupada. Pastora, posso falar com você? Eu tive um sonho. Pode, diaconisa. Sabe o que é? Eu sonhei com aquela menina lá, que a pastora desistia dela. E o Senhor falou para a pastora que não é para a pastora desistir dela, porque o Senhor colocou ela na tua mão. E glória a Deus! Amém! Júlia, vai lá na casa dela buscar ela. E foi a Júlia correndo buscar a menina. Mas não é isso que eu ia falar. A gente teve uma decepção muito grande uma vez, quando a gente congregava em outra igreja. Mas só nós que fomos decepcionados, né? Os irmãos nunca tiveram decepção.
A gente precisa entender que essas pessoas que estão do nosso lado dentro da igreja são pessoas como nós, falhas. E o ser humano, ele tem uma facilidade de autocomplacência, né? Ai, eu fiz aquilo porque eu não estava bem naquele dia, desculpa, mas o outro não pode ter o mesmo sentimento. E aí nós tivemos uma grande decepção. E eu fiquei depressiva. Fiquei 2 dias no sofá da sala, sem comer e sem tomar banho. Não levantava de lá para nada. Falei pro meu marido, nunca mais eu vou na igreja, não quero saber. Com todo respeito, pastor, vou, me corrige depois, desculpa. Falei, só tem gente falsa, ninguém me entende. Onde já se viu, nem lá eu vou mais. E ali fiquei. Eis o sonho que o Senhor me deu. Eu andava na rua com meu esposo, era noite, e nós fazíamos cultos nos lares. A gente ama cultos nos lares. Eu andando com meu esposo à noite na rua, e eu estava na mesma situação que eu me encontrava acordada. E aí eu passei numa quadra assim, tinha uma garagem, tinha umas pessoas lá louvando com a harpa, louvando. Eu falei, crente louvando em garagem, nada, não quero saber, vamos embora. Aí andando com meu marido, chegava na outra quadra, na outra casa, as pessoas entrando com Bíblia. Esse povo vai estar perdendo tempo, que culto em lar, nada, isso aí está me cansando, não quero saber. Aí eu andei com meu esposo, mas quando eu já cheguei na terceira quadra, meu esposo não estava mais. Cuidado, hein? Tem uma hora que o esposo cansa, viu, irmãs? Viu, irmãos? Esposa também cansa. E aí meu esposo não estava mais. E eu passava nas ruas e eu via as pessoas indo para a igreja com suas Bíblias e eu desprezava, eu tinha muita raiva, muita fúria e fui andando. Enfim, cheguei num quintal de um pastor que a gente conhece, pastor Virgílio, um pastor idoso, muito simples, e começou a chover. Começou a chover e eu entrei escondido no quintal dele, um quintal grande, muito simples, e eu fui na janela da casa do pastor Virgílio. E eu olhei e ele estava ajoelhado orando e chorando. Né? No quintal tinha uma tábua velha e embaixo tinha uma coluna velha de madeira que era um púlpito. Muito pobre, muito simples. Estava lá no quintal. Aí eu olhei, já estava meio, né? Olhei, e quando eu olhei, começou a sair daquele púlpito folhas de videira, verdinhas. E aquelas folhas de videira, elas foram crescendo, verdinhas, e elas davam uvas frescas, uvas lindas. Eu fiquei impressionada com aquilo, saí correndo. Fui num lugar que parecia um terminal de ônibus e eu fui no subsolo dele. Quando eu cheguei naquele subsolo, eu estou encerrando. Quando eu cheguei naquele subsolo, tinham barracas e era um lugar úmido, escuro. Tinha barracas de pessoas lendo sua sorte. Tinha barracas de pessoas que mentiam, pessoas que fumavam e bebiam. E veio uma mulher até mim. E aquela mulher, ela era muito vaidosa. Aquela mulher estava com uma blusa caríssima. Aquela mulher era muito sensual. Aquela mulher usava muitas bijuterias, as unhas longas. E essa mulher chegou para mim e falou assim: você está certa. Não perca tempo com eles. Vem aqui ficar com a gente. Ela fez assim com aquelas unhonas. Venha aqui ficar com a gente. A própria Jezabel. Vem aqui. Ela falava: irmãos, pulei do sofá, acordei, pulei do sofá, tomei um banho demorado, telefonei pro meu marido, falei: amor, fui curada em sonho, vamos voltar para a casa do Senhor, porque lá é o nosso lugar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.